Cara, o poder que isso teria para aumentar a venda é um negócio de maluco. O lojista, o cara tem que estar sempre surpreendendo, né? Porque se o vendedor ele tem uma autonomia de desconto, ou de dar um brinde, ou alguma coisa do tipo, ele vai quebrando ali o cara, né? E assim, tudo que vocês estão trazendo sobre esse tema me mostra assim como eu fico ansioso para botar a mão nessa tecnologia, para analisar tudo isso, assim, que seja em algum momento que a gente possa conectar um sistema na nossa empresa e analisar os dados dos nossos clientes em tempo real. Porque eu fico pensando na jornada do cliente. A gente tem lá, desde o primeiro ponto onde talvez um promotor nosso visite fisicamente o cliente, a gente analisar a forma que ele se apresenta, a linguagem que ele usa, o que ele vai mostrar no tablet que ele apresenta lá. Se for um contato virtual, às vezes ele acessando o nosso site B2B, que os nossos clientes têm acesso lá para fazer as próprias compras. Se a gente tiver na mão, de forma muito rápida, o que está sendo usado, o que não está, o Gustavo, que é quem cria todos os sistemas lá, as interfaces que o usuário vai usar, cara, o poder que isso teria para aumentar a venda é um negócio de maluco. Até a própria comunicação no WhatsApp, quais palavras a gente está usando e tal. Então, assim, se a gente tem isso em tempo real, quanto será que a gente não tira de resultado em cima disso? Sim. Hoje você vê, a gente faz as análises, depois usa o dado de um grupo de pessoas para poder tomar decisão para todas as outras, né? Então você vai lá, analisa quem é o público, faz as personas, analisa um determinado Muito número parecido com a análise de eleição, né? Política. É probabilidade. É bem parecido, porque você não tem como analisar todo mundo, né? Na política, então, que é um âmbito que você vai analisar todas as pessoas de uma cidade, de um estado, de um país. Você não tem como analisar todo mundo. Então você pega os perfis daquelas pessoas, pega um grupo de até 4, quer dizer, a partir de 4, eu gosto de no mínimo 4 pessoas de cada persona serem analisadas, e aí a gente consegue ter uma ideia. Isso já é um passo absurdo. Uhum. Quando a gente passar a poder analisar, por exemplo, todas as pessoas em tempo real em relação ao comportamento, aí você vai poder, por exemplo, pela IA, fazer uma oferta específica para aquele cara. Ou, por exemplo, uma coisa, há muito tempo atrás eu tive uma distribuidora. E aí eu tinha feito via Excel, né, um algoritmozinho, que era o seguinte: quando o produto chegava, eu tinha 28 dias para pagar o boleto. Então ele tinha que sair em 28 dias. E a cada semana, se ele não vendesse 25%, ele gerava um desconto automático ali, e eu fazia publicidade daquele produto com desconto, para que eu tentasse vender ele no final. Na última semana, se eu não tivesse batido meta em nenhuma semana, praticamente saía preço de custo. Uhum. Porque o importante para mim era ter o valor para pagar ali no final. Voltar o caixa. Voltar porque eu ganhava vários benefícios pela quantidade que eu pedia. Então eu não me interessava pedir menos, porque eu ia deixar de ganhar esses benefícios. Uhum. Então, nesse caso, esse algoritmo foi utilizado de uma forma muito chula, com contagem de estoque. Agora você imagina o seguinte: o cara tá falando com o teu vendedor e aí de repente o próprio algoritmo já gera 3, 4 possíveis respostas que você possa dar para ele, ou o cara tá fazendo a compra e na hora que ele tirou lá 1 ou 2 itens da sacola, e na hora que ele foi fechar, antes dele fechar, ele recebe um pop-up dando 10% de desconto naqueles itens que ele não pegou, né, para ver se ele pega. Então isso poderia ajudar. Aí você fala assim: Alê, mas aí o cara vai toda vez abandonar a sacola só pra ganhar o desconto. Aí entra uma brincadeira que pode ser feita. Pô, eu já fiz muito isso lá no início eu comprava muito no e-commerce, na época, anos 2000 e pouco. Submarino e Americanos, que era basicamente os dois. Eu comprava DVD de surf por lá. Era um clássico, eu botava no carrinho, essa tecnologia na época era nova, então devia ser meio que um padrão. Abandonou o carrinho, vem cupom. Fazia isso sempre vinha um cupom, jogava lá e entrava. Pois é. Hoje até tem algumas empresas, tipo de aviação, né, principalmente, né, Decolar e tal, que, cara, quando você entra de novo, ele já reconhece o teu IP, já vai aumentando o preço. O lojista, o cara tem que estar sempre surpreendendo, né? Quem tem loja física e recebe as pessoas, é um café, é um ar, é limpeza, é arrumação de loja, que eu acho uma coisa fantástica. Autopeça a gente não tem esse hábito, tem algumas que já pensam nisso, né? Em deixar o ambiente menos confuso e mais agradável. Iluminação é uma coisa que eu acho que trabalha muito no cérebro, e eu vejo que as autopeças têm uma dificuldade em entender que luz é vida, entendeu? Assim, tem autopeça que parece uma caverna, né, cara? Então, assim... E você iluminar uma peça já gera uma saliência visual. Então, assim, uma coisa simples como
botar um spot daquele que você compra na lojinha de madeira, que cola, né, com 3M, e ligar numa peça, já destaca a peça na hora que o cara entra na loja. São coisas que a gente não observa, né? Isso é legal porque quando a gente fala em ponto de venda, na verdade a gente pensa muito nessas coisas que a gente está falando agora, que são visuais, né? Só que tem tanta coisa que você falou aí agora na jornada do cliente, no meio do caminho, que você pode incentivar de alguma forma, que eu acho até que existem algumas ferramentas já, né, para a gente poder fazer isso. Você falou sobre coisas que não necessariamente precisam de uma super tecnologia. Só que você precisa ter o conhecimento de que isso existe. Como você falou, a questão de um manual de boas práticas que a gente poderia ter para utilizar de uma forma mais direta dentro das lojas. Mas ainda assim, eu imagino que deva ter muita particularidade que você só vai ver a hora que você de fato tiver os dados. Porque você comentou agora, analisando tudo isso que você falou, se eu conseguir criar algo mais randômico com o cliente, a dopamina dele vai aumentar e tal, e talvez eu consiga fazer ele voltar mais vezes. Mas aí pensa, por exemplo, um cara que vai numa padaria todo dia de manhã, ou num mesmo restaurante, sei lá, e o garçom já até sabe o que ele quer. Ah, é o de sempre? É o de sempre. E o cara tá lá todo dia no de sempre. Também tem coisas que a gente não sabe, pelo menos do nosso lado, né, com a nossa singela inteligência nesse assunto, que é muito baixa, a gente não sabe analisar um padrão ainda do que acontece. Uma coisa interessante, por exemplo, nesse caso da padaria, eu tenho certeza, vamos chamar ele de Seu José, né? Seu José vai na padaria todo dia, já senta, o pessoal já sabe o que ele quer, já traz, não precisa abrir uma palavra. Mas imagina que amanhã entrou um funcionário novo na padaria, e aí trouxe pro Seu José, além do que ele pede, sei lá, ao invés de, o cafezinho dele que tem um browniezinho, ele trouxe 2. Seu José, obrigado por vir todo dia. Seu José já vai ter uma percepção diferente. Aí, de repente, no dia seguinte, ela veio e um pãozinho de queijo. Tô dando um exemplo que o Seu José é super importante pra padaria. E que aquilo ali não vai fazer nenhuma diferença no financeiro dela. Mas, cara, você concorda que o Seu José dificilmente vai numa outra padaria agora? Porque, pô, além do cara já me conhecer, todo dia eu recebo um mimo, eu recebo uma coisa, eu sou agraciado de alguma maneira. E muitas das vezes a empresa, ela pode imaginar isso. Hoje muita empresa faz marketing digital. Então ela tem um custo por lead, né, um custo ali para atrair aquele cliente. Cara, se eu pensar naquele custo por lead como um percentual, eu posso também atrair o cara de outras maneiras. Então, assim, a primeira compra sua vai ter um desconto maior, que é o normal. Cara, você tá pagando lead. É a mesma coisa. Só que o lead custa, sei lá, R$10 num ticket médio de 100, é 10%. Então, beleza, vou te dar 10% de desconto na sua primeira compra. Ah, mas eu já estava disposto a dar 10% pro cara porque a primeira compra é dele. Tá bom, então agora eu tô dando 20%. Né? Porque o que eu tô fazendo? Eu tô simplesmente transformando o meu custo por lead num benefício pro cara diferente. Tô falando de desconto, mas podia ser uma outra coisa. Às vezes o cara chega ali no checkout e é a primeira vez que ele tá comprando. E assim, eu não tô com essa ação disponível de 10%. Só que o cara chegou ali e eu percebi que ele teve uma necessidade e de repente eu vou lá, saiu com 10% de desconto. Não, o senhor saiu com 10%, foi a primeira vez que o senhor tá vindo, o senhor não falou, mas a gente já identificou aqui e deu esse desconto pro senhor. Então, essas coisas, surpresas, né, elas também vão ser bem vistas. Então, é muito interessante que a gente consiga, nesse momento de falar com o cliente, tentar surpreender ele. E legal que a gente tenha uma certa autonomia, por isso que eu falei do custo por lead. Porque se o vendedor ele tem uma autonomia de desconto, ou de dar um brinde, ou alguma coisa do tipo, ele vai quebrando ali o cara, né? Eu brinco que uma venda é igual o caso O.J. Simpson, que o cara não tinha como ganhar e ganhou, né? Por quê? Porque ele quebrou cada argumento contra ele, um por um. Chegou no final, por lógica, os caras deram a liberdade para ele e ele era culpado, né? Então é a mesma coisa ali no momento de venda. Se o vendedor tiver uma autonomia, tiver 3 ou 4 trunfos ali, ele de repente quebra de uma maneira muito interessante. Tem um case que é da aviação, da Southwest Airlines, que foram eles que introduziram essa questão da passagem barata. Antes deles, o avião você tinha comida pra caramba, não sei o quê. As passagens eram caríssimas, ficaram um serviço de luxo. Aí a Southwest percebeu que ela podia concorrer na parte rodoviária em diversos lugares dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país continental.
Se eu pego um ônibus para uma cidade do extremo sul pro extremo oeste, pro extremo leste, cara, é uma passagem de ônibus caríssima. Então os caras começaram a fazer o quê? Tirar a cozinha do avião para ter mais espaço, e aí os caras entraram no setor rodoviário. Só que aí o que acontece? Começaram a ser vistos como barato, e aí eles começaram a ter problema nas viagens mais caras, que é onde vinha o grosso do dinheiro. E aí eles começaram a entender que eles tinham que treinar os funcionários para que eles resolvessem todos os problemas dos clientes. Todos os problemas dos clientes. A qualquer nível. E aí o Casey, né, dá um livro do Jim Collins que fala sobre isso, né, que são as 500 empresas mais valiosas do mundo. E aí ele fala assim, que tem um case que o menino chega a ponto de entrar no avião cheio de barra de chocolate e não podia ficar tudo com ele. E aí ele nem podia botar tudo na mala dele porque não cabia. E aí a mulher virou e falou assim, olha pessoal, você não pode entrar com esse chocolate, mas vamos fazer o seguinte, ele custa 50 centavos, vamos vender ele a $1, porque aí quando você descer, você compra o dobro de chocolate. Aí o menininho, beleza. E aí ela, pessoal, vamos ajudar aqui o nosso amiguinho, senão ele vai ter que jogar o chocolate fora. Ele não tem como guardar, então se todo mundo, cada um comprar o chocolatinho por $1, vai ajudar. Então, tipo assim, esse foi o tipo de exemplo que o Jim trouxe no livro, que foi aquilo, ela tinha que tirar o chocolate do moleque. Como eu vou tirar isso sem causar um trauma? E assim, cara, era um moleque, ele não tava comprando passagem de avião, sabe? Mas ela viu que aquela experiência ia ser boa para ele, para os pais, para as pessoas que estavam em volta, que viram o quanto que a empresa se preocupava ali com as pessoas. E hoje a Southwest é uma gigante do setor, e justamente ela se baseia nessa premissa, de que todo mundo resolve os problemas dos clientes. Então, essa autonomia pro vendedor, cara, pode dar muito resultado bom se ele for treinado para usar essa autonomia de forma inteligente. Você não vai liberar tudo pro cara de uma vez. Mas, pô, o cara travou uma compra, libera um pouquinho, libera outro pouquinho e tal. Então, isso tende a ser muito legal. E a gente vai ver no luxo, é isso. O cara não te... No final das contas, tu compra quase pela metade, mas quando você chegou lá, o preço era gigante, até você sentar com ele numa mesa, numa sala fechada, só vocês, o preço era gigante. Ali que ele reduziu.